casa, moradia, foi uma espécie de casa de cômodos, que é um hotel. E em 1953 foi criado o museu e ele se estabeleceu neste prédio, que pertence ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, esse prédio é nosso. E cabe para nós aqui de Piratini cuidar isso para vocês. E tudo que tem dentro do museu também é de vocês. E nós temos que cuidar, para que vocês, quando venham olhar, possam ter as coisas bem cuidadas. E aí nós pedimos para vocês que nos ajudem a fazer isso. Então o museu tem essa função de cuidar das coisas para que todos possam tomar conhecimento. Como é que a gente pode ajudar a fazer isso? Como é que vocês podem me ajudar a fazer isso? Durante a visita, não tocar nas coisas. Ter cuidado para caminhar, não bater nas coisas, porque aí a gente preserva, tá? Vocês são bastante. Tem algumas salas que são pequenas, então não vai caber todo mundo ao mesmo tempo. Nós vamos entrar aos poucos e fazer a visita. Eu pedi que vocês sentassem para poder falar um pouco sobre o museu e depois vocês olharem ele livremente. Se precisarem de alguma informação, vocês me perguntam, certo? E aí eu pergunto um de cada vez, porque senão eu não consigo responder. Mas vocês vieram aqui por quê mesmo? E por que eles escolheram justo essa cidade para conhecer? Por isso, por quê? Ela disse que para conhecer a cidade da Farroupilha, mas afinal, quem foi? O que é isso? Ah, uma guerra que aconteceu. É verdade, foi uma guerra que aconteceu. Ninguém do quinto ano O quinto ano vai aprender. Vá, que feio. Que foi o primeiro o quê, Piratini? Capital. A primeira capital. E capital do quê? Olha, gente. Eu, quando tinha idade de vocês, as professoras me falavam as coisas e eu entendia tudo errado. Não conseguia entender. Que Piratini foi capital de um país. A de Porto Alegre era a capital da província, que é o estado do Rio Grande do Sul. O imperador, que estava lá no Rio de Janeiro, nomeava o governador. Naquela época não se chamava governador, se chamava presidente da província. Mas os gaúchos não gostaram do governador ou do presidente que o imperador nomeou. Achou que, olha, ele não é daqui, ele não sabe das coisas que nós sabemos, eles estão cobrando muito caro para nosso charque. Não, para um pouquinho, não dá. Nós queremos governar, nós é que sabemos o nosso estado. E aí, então, vamos tirar esse cara de lá. E aí tomaram Porto Alegre no dia 20 de setembro. Ele juntou a tralhas dele, ó, e correu para Rio Grande. Por que será que ele correu para Rio Grande? Como é que se fazia o movimento para chegar no Rio de Janeiro? Como é que vocês acham que se chegava no Rio de Janeiro naquele tempo? 1800. Caminhando? De vale, Guri? De barco. Vale? De barco, claro, de barco. Vocês estão com vergonha de mim, eu sei que vocês sabem, vocês estão com vergonha de mim. É de barco. E onde é que tinha porto? Em Rio Grande. Então o que eles fizeram? Foram cuidar do quê? Do Rio Grande. Do Rio Grande. Não deixar ninguém entrar e sair ali sem o controle daquele governo. Então o presidente foi para lá. E os farroupilhas continuaram lutando. Lá um ano depois, em 1836, os farroupilhas ganharam uma batalha e ficaram tão entusiasmados com aquilo, e tinham ideia de ter um governo diferente mesmo, que proclamaram a República Rio-Grandense. O que significa isso? Disseram que o Rio Grande do Sul era um país, que ia se organizar como um país separado do Brasil. E aí começaram a organizar o governo. Fizeram a eleição, fizeram uma constituição, que é a lei que organiza o país, tinha um exército, e tudo isso escolheram Piratini para ser a capital deste país. Então ela é a primeira capital da República Rio-Grandense. Primeira capital farroupilha, durante o período que os farroupilhas governaram o Rio Grande do Sul, que era um país. E outro país, reconheceu isso, que foi os Estados Unidos. O resto do mundo não reconheceu que o Rio Grande do Sul era um país. Durante 10 anos, eles tentaram
fazer isso funcionar, mas depois foram derrotados e voltamos a obedecer às determinações do imperador, certo? Então agora vocês vão ver algumas coisas que foram usadas naquela época. Na primeira sala, vocês vão encontrar as arcas do tesouro. Tesouro não é dinheiro, viu? Não é joia. Tesouro são os documentos que dizem o que tu gastou, o que tu comprou, o que tu tá devendo, quanto tu tem para receber. Que nem no banco. Tá? Todos os documentos eram guardados ali naquelas arcas. Vou encontrar também a urna em que foi feita a votação que elegeu o Bento Gonçalves presidente deste país, chamado República Rio-Grandense. O retrato dele. E aí nós vamos olhando o que tem. Então agora eu vou pedir assim, devagar, o pessoal lá em cima levanta.